dessa reunião, dessa comunhão que estamos vivendo aqui. Irmãos, eu acho que vocês devem desconfiar sobre o que eu vou pregar essa manhã, né? Preciso nem dar 3 chances para vocês adivinharem. Nós estamos no último domingo do mês de maio, irmãos. Último domingo do mês da família. Conforme nós temos reforçado bastante aqui a cada domingo, mês da família são todos os meses, amém, irmãos? Dia da família são todos os dias, amém, irmãos? Amém? Está muito fraco, irmãos. A causa é boa. Dia da família são todos os dias, amém, irmãos? Glória a Deus. Esse mês de maio nós reservamos para celebrar e para dar um foco mais especial nesse tema, para que os irmãos ganhem um impulso para colocarem sempre a família de vocês no centro das suas atenções nos 365 dias do ano, não apenas nesse mês de maio. E que Deus possa estar presente dentro de nossas casas constantemente. A mensagem desta manhã, irmãos, tem como tema o dever de cada um. Vou repetir. O dever de cada um. Você pode repetir comigo? O dever de cada um. Amém, irmãos. Nós vivemos nos tempos das reivindicações por direitos. É impressionante o quanto as pessoas hoje em dia se esforçam o tempo inteiro para encontrar novos direitos. Há aquelas pessoas que vão para as ruas ousadamente, corajosamente, com cartazes, para fazer valer os seus direitos, que talvez tenham sido esquecidos. Há também aquelas pessoas que vão até os tribunais da justiça para fazer também valer os seus direitos. Há aquelas pessoas, inclusive, que fizeram dos direitos uma espécie de fonte de renda, não é verdade? Tem gente que parece que fica torcendo para alguma companhia, alguma empresa cometer algum deslize contra si, para que a pessoa possa ir à justiça, reivindicar suas indenizações, seus reparos, por causa dos direitos que muitas vezes são suprimidos. A luta pelos direitos, irmãos, ela é tão intensa, tão ferrenha, que eu não me impressionaria se constatasse que a nossa geração é a geração que mais reivindica seus direitos, a geração que pisou sobre essa terra que mais reivindica os seus direitos. E é óbvio, irmãos, que preliminarmente não existe problema algum em reivindicar os direitos, não é verdade? O problema é que muitos desses caçadores de direitos não dão a devida importância também aos deveres. Vivemos em tempos, irmãos, que os deveres parecem ter sido deixados de lado. Os deveres parecem que não cativam mais a nossa atenção e a nossa prioridade, da mesma forma que os direitos assim o fazem. Irmãos, como é importante, é fundamental, irmãos, que da mesma maneira como tantos se importam com os direitos, também deveriam se importar com os deveres. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que se todos nós nos esforçássemos ao máximo para cumprir os nossos deveres, nós teríamos muito menos problemas nesse mundo. Isso se aplica ao contexto familiar também. Contexto familiar, irmãos, eu tenho certeza quando eu digo que se cada membro da família, cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho, se esforçassem ao máximo, com rigor, com disciplina, em exercer e em cumprir com os seus deveres, os problemas familiares seriam quase inexistentes.
E ainda assim, quando eles surgissem, eles encontrariam dentro do lar um ambiente totalmente favorável para a resolução deles. E tudo seria solucionado, irmãos, à medida que nós cumprimos com os nossos deveres de cuidado dentro de nossas casas. O nosso lar se torna um lar mais forte diante do Senhor. Você acredita nisso? Eu quero convidar você para ler comigo nesse momento um texto que fala justamente da importância que há em nós cumprirmos o nosso dever de cuidado com os nossos familiares. Abram suas Bíblias na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Faremos essa leitura de pé, irmãos, por favor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Apenas um versículo, mais um versículo que nos traz uma profundidade impressionante. Primeira a Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou repetir, irmãos. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém, irmãos? Esse é o tipo de versículo que não escutamos muitos améns no final. Você pode se assentar nesse momento. O apóstolo Paulo escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. E essa carta, na verdade, ele escreveu 2 cartas com orientações, com conselhos àquele jovem pastor a respeito da forma como ele deveria se portar e a respeito também da forma como ele deveria cuidar dos irmãos, cuidar das ovelhas, do rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. Aqui no capítulo 5, o apóstolo orienta ao jovem pastor a maneira de tratar os mais velhos, a maneira de tratar as moças, a maneira de tratar as viúvas. Ele faz ainda uma diferenciação entre 2 classes diferentes de viúvas. Quando o irmão lê o capítulo 5 por inteiro, o irmão vai ver que há aquelas que ele chama de viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, o que seria, irmãos, uma verdadeira viúva? O apóstolo está querendo dizer que é aquela mulher que, além de ter perdido o seu marido, ela também não possui nenhum familiar, nenhum parente que possa lhe prestar auxílio, lhe prestar amparo. E há também aquelas viúvas que ele classifica aqui como viúvas, simplesmente viúvas. Ele não dá essa ênfase, de verdadeiramente viúvas, que são aquelas que possuem parentes ainda, possuem família, possuem familiares, que podem, não só podem, mas como deveriam cuidar do sustento dessa viúva, de forma que a igreja que Timóteo pastoreava, que era a igreja da cidade de Éfeso, de forma que essa igreja não ficasse sobrecarregada demais, tendo que assumir responsabilidades que não eram dela. Responsabilidades essas que eram da própria família. E o apóstolo orienta aquele jovem pastor nesse sentido. E é justamente aqui no verso 8 que ele lança uma verdadeira bomba para aqueles irmãos. Ele diz que aqueles parentes, aquelas famílias que não cuidavam dos seus familiares, essas famílias estavam nessa atitude, nada menos, irmãos, do que negando a fé. E ele classifica essas pessoas que pertenciam à igreja, ele as classifica como piores do que os descrentes. Olha que peso, irmãos. Quando eu disse que ele lançou uma bomba naqueles irmãos, queridos, essa bomba, ela produz efeitos até hoje, e aquilo valia para aqueles irmãos e continua valendo para nós.
O Senhor Deus, através do seu apóstolo inspirado, ele nos conclama a valorizarmos a família de uma maneira tal que aqueles que assim não o fazem estão negando a fé, estão se tornando piores do que os descrentes. Irmãos, se ele falasse que estaríamos nos tornando iguais aos descrentes, já seria difícil, já seria pesado. Mas ele está dizendo que quem assim o faz se torna pior do que o descrente. E essa mensagem, irmãos, é para que nós não percamos a consciência de que a vida familiar está totalmente ligada à vida espiritual. Não existe maneira de você desvincular as duas coisas. O apóstolo está dizendo aqui claramente que a vida espiritual e a vida familiar estão unidas de maneira inseparável, de forma que é impossível você exercer um cristianismo com a negligência da sua família. Ou seja, irmãos, resumindo em bom português, não tem como você ser crente se você não cuida bem dos da sua casa. Isso serve para derrubar certos argumentos que frequentemente escutamos de pessoas que dizem: olha, eu confesso que não sou um bom marido, confesso que não sou um bom pai, meu negócio sou eu e Deus, eu estou bem com Deus. Irmãos, isso é uma verdadeira mentira. É impossível você estar bem com Deus se você não cumpre o dever para com a sua família. Isso é muito forte, irmãos, e depois dessa contextualização, depois de nós darmos essa base teológica para a importância do cumprimento do dever, eu queria, a partir de agora, entrar em algumas questões práticas. Afinal de contas, muitos podem nos perguntar: tudo bem, pastor, já entendi a importância de cumprir o meu dever, mas qual seria então esse dever? Quais seriam os deveres dos maridos? Quais seriam os deveres das esposas? Quais seriam os deveres dos pais? Quais seriam os deveres dos filhos? Precisamos estar atentos, irmãos, a tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta quanto ao nosso dever familiar. Principalmente quando temos a consciência de que isso afeta de forma direta e inevitável a nossa vida espiritual. E a Bíblia está repleta de orientações, irmãos, a respeito dos deveres de cada um dentro do lar. Na última quarta-feira, quem veio ao culto ou quem assistiu, pôde ver o pastor Azair discorrendo a respeito do capítulo 5 de Efésios, alguns versículos que dão ali justamente os deveres do marido, os deveres da esposa. Encontramos esse tipo de orientação ao longo de toda a Bíblia. E vamos nos ater, a partir desse momento, em alguns desses deveres, irmãos. Não seria possível nós abordarmos todos os deveres de cada um que a palavra de Deus nos dá. Seria preciso muitas horas para isso. Por isso, selecionei aqui apenas alguns deveres que devem verdadeiramente ser colocados em prática pelos maridos, pelas esposas, pelos pais dentro de suas casas. Eu queria começar aqui pelos deveres dos maridos. É que para o irmão não me acusar, falar: o pastor é marido, vai falar primeiro do dever das mulheres. Então, irmãos, nossa classe masculina aí, vamos falar a respeito dos nossos deveres, para começar. E antes de entrar propriamente na questão dos deveres do marido, eu queria contar uma breve história. Uma história real, irmãos. Ela não é baseada em fatos reais, é uma história real. Aconteceu na nossa casa. E já contei essa história, inclusive, para alguns irmãos, mas sei que a maioria dos irmãos ainda não ouviu. E é algo que ilustra muito bem o que eu quero falar. Eu tenho o costume de dizer que a nossa casa, irmãos, ela, em alguns momentos, ela chega a se parecer com um zoológico. Quem aqui tem muitos animais em casa? Levanta a mão aí. Alguns, né? Não tantos. Mas lá em casa, irmãos, de vez em quando, o recorde, se eu não me engano, foi acho que cerca de 12 a 15 bichos diferentes. E eu digo recorde, irmãos, porque é variável, é dinâmico o negócio, né? Tem bicho que
morre rápido, né, irmãos? Tem bicho que vive mais. Mas lá em casa sempre teve esse fluxo grande de animais. E, fazendo um parêntese aqui, esses animais sempre chegam através do meu filho Arthur, gente. Então, através dele, a nossa casa, a fauna da nossa casa, sempre costuma ser grande. No momento até que está reduzida, acabou havendo alguns óbitos lá, mas no momento está bem reduzida. Estou, inclusive, bem satisfeito com a atual população da fauna lá de casa. Mas, enfim, irmãos, vira e mexe, chega bicho novo lá em casa. Num dado momento, numa certa ocasião, o Arthur ganhou um casal de hamster. Porque, assim, irmãos, ele não faz acepção de animais. Animal feio, animal bonito, tá valendo tudo, irmão. Então já teve de tudo. E teve uma época que ele ganhou um casalzinho de hamster. E os bichinhos estavam lá na gaiolinha deles, né, tendo uma vida conjugal saudável, aparentemente. Havia muita brincadeira ali, naqueles brinquedinhos que vêm naquelas gaiolas. E o tempo foi passando, irmãos, e nós começamos a entender mais ou menos como que aquele casal vivia. Mas num certo momento, numa certa ocasião, nós passamos a identificar um comportamento diferente ali. A fêmea estava sempre reclusa dentro de um tubinho lá que ela ficava. O macho muito ativo ali dentro da gaiola. E a gente não via eles interagindo muito. A gente achou que fosse uma briga de casal, né, irmãos? Muito comum dentre os casais. E alguns dias se passaram com aquela realidade ali, até que um belo dia, irmãos, um fatídico dia, fomos até a gaiola e o macho não estava mais lá. Havia desaparecido, irmãos. Olhamos em todos aqueles brinquedos, olhamos no meio daquela palha, né, que fica no fundo da gaiola, porque vai que a fêmea matou o macho e escondeu o corpo ali. Então reviramos aquela palha e nada do macho, irmão, nada, sumiu. E a grade da gaiola era muito fininha, irmão, não entrava nem um dedo ali. Então não estávamos entendendo e a fêmea lá paradinha dentro do tubo. E falamos assim, vamos olhar de perto essa fêmea, né? Vai que ela está com alguma atitude suspeita. Vamos chegar pertinho dela. E aí encontramos um ângulo de visão mais privilegiado. Quando olhamos com bastante cuidado, irmãos, aquela fêmea estava com um formato um pouco diferente. E quando foi possível olharmos mais de perto, grudados ali naquela fêmea, haviam vários filhotinhos. Vários filhotinhos, devia ter mais de 5, mais de 6, por aí. Os filhotinhos pequenininhos, irmão, do tamanho de uma unha, ali tudo grudado na mãe. E a mãe paradinha ali, aquecendo os filhotes e nada do macho, irmãos. Até hoje não temos notícias do paradeiro desse macho hamster. A conclusão que nós chegamos, irmãos, é que ele não aguentou a pressão familiar. Ele, juntamente com a esposa, ainda estava conseguindo levar as coisas, mas quando vieram os filhos, ele não suportou. Ele, se mandou, irmãos. Não sei como, não sei por onde ele passou, não deixou rastros. Mas ele não quis assumir as responsabilidades de uma vida conjugal e de uma vida de pai. Irmãos, essa história é bastante engraçada, simplesmente porque os personagens são animais. Só que, irmãos, a graça acaba quando nós percebemos que hoje em dia muitos homens estão se comportando como verdadeiros ratos. À medida em que se retiram do ambiente de responsabilidade, à medida que se omitem nos momentos em que eles deveriam se apresentar como solucionadores dos problemas. Irmãos, muitos homens que por causa de sua covardia, por causa de sua irresponsabilidade, têm lamentavelmente transformado as vidas de suas famílias num verdadeiro inferno na terra.
homens que se desviaram, ou alguns que podemos dizer que nunca estiveram no caminho de um verdadeiro homem, de um verdadeiro marido, um marido que cumpre com as suas obrigações. Irmãos, a primeira obrigação do marido que eu quero pontuar aqui nesta manhã é que o marido tem o dever de sustentar a sua casa. O dever da provisão está sobre os ombros de vocês, de nós, maridos. Efésios 5, do 28 ao 30, vai dizer: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, meu irmão, não se omita da sua responsabilidade de sustentar a sua casa. Eu sempre digo aos casais, quando temos palestras, quando temos estudos sobre casais, quem já fez sabe muito bem, que a mulher tem o direito de trabalhar fora, mas ela não tem esse dever, irmãos. E esse é um assunto que às vezes se torna polêmico, mas ele se torna polêmico simplesmente porque parece que nos afastamos muito do ideal bíblico a respeito das funções de marido e de mulher. Enfrentamos, irmãos, e digo que devemos continuar enfrentando um discurso feminista que coloca as mulheres como verdadeiras rivais e adversárias dos homens, quando na verdade Deus criou homem e mulher para serem um só. Isso tem se perdido. Então, marido que me escuta nesta manhã, no momento em que a sua esposa chegar para você e disser assim: meu bem, a partir de agora, eu quero me dedicar aos assuntos da nossa família, à nossa casa, aos nossos filhos, você tem que dizer sim para ela, meu irmão. Eu sei que essa é uma parte que os homens às vezes fazem uma cara feia, mas é o ideal bíblico, queridos. Afinal de contas, se o marido está lá fora correndo atrás de uma carreira profissional brilhante, e a esposa também se embrenha nesse caminho buscando uma carreira profissional brilhante, quem é que irá cuidar dos filhos? Os filhos ficam relegados. O cuidado e a criação dos filhos são terceirizados para os avós, para as tias das creches. Irmãos, isso tem produzido uma geração de crianças adoecidas por falta de referencial paterno e materno dentro de casa. Uma outra obrigação de nós, maridos, é sermos o cabeça da casa. Efésios 5, 23 vai dizer: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E, irmãos, como nós temos visto maridos fugindo de suas responsabilidades. Vemos, às vezes, as mulheres assumindo esse papel, e muitas vezes até criticamos, né? Poxa vida, a mulher está se colocando no lugar do marido, mas, irmãos, muitas das vezes a mulher faz isso é porque o homem não está ocupando o seu lugar. E o lugar da referência, o lugar da liderança precisa ser sempre ocupado. Então, maridos, precisamos ser o referencial de segurança, precisamos ser o porto seguro para as nossas casas. Temos sempre aquela imagem, infelizmente antiga, porque atualmente está se tornando mais raro, mas temos aquela imagem daquele homem, pai de família, marido, que está ali na frente da sua casa, disposto a morrer em prol da sua casa, em prol da sua família. Isso tem se tornado raro, irmãos. Atualmente temos visto homens que é mais fácil se esconderem debaixo da cama para fugir de suas responsabilidades. Estão deixando as esposas assumir aquelas funções, aquelas tarefas que são originalmente dele. Precisamos ser aqueles homens, irmãos, que as nossas esposas olhem para nós e se sentem seguras. Eu estava lendo alguns estudos sobre família, relacionamentos, e alguns estudiosos dizem que o que as mulheres mais buscam em um homem, quando estão escolhendo o seu cônjuge, o seu marido, aquilo que mais as atrai é a segurança que ele inspira. As mulheres precisam de segurança e nós precisamos ser esse porto seguro para elas. Amém, irmãos? Vamos agora para as mulheres. Vamos falar um pouco a respeito dos deveres dessas maravilhosas companheiras que
que Deus tem colocado ao nosso lado, irmãos. Provérbios capítulo 31 é um texto áureo da Bíblia. É o texto que fala a respeito da mulher virtuosa. Do verso 10 até o final do capítulo, recomendo inclusive a leitura na sua casa, irmãos. É um texto que nos mostra as qualidades e nos mostra aquilo que uma mulher sábia, uma mulher virtuosa deve fazer no contexto familiar. Nesse mesmo capítulo, dos versos 25 ao 27, diz assim a respeito dessa mulher: a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Irmãos, existe uma frase, e eu acredito que seja verdadeira, que diz assim, que o homem pode construir uma casa, mas é a mulher que a transforma em um lar. A mulher, ela recebeu de Deus um presente, ela recebeu de Deus um dom, de sempre pensar e estar atenta nas necessidades daqueles que formam a sua família. A mulher precisa estar atenta às necessidades dos filhos, a mulher precisa estar atenta às necessidades do marido. Uma mulher que mantém a casa sempre em ordem é considerada uma mulher sábia, uma mulher prudente. Irmãos, quando você visita uma casa e que está tudo revirado, tudo de pernas para o ar, a culpa por aquilo cai em quem? No homem ou na mulher? Em quem, irmãos? Cai sempre na mulher. Você pode dizer assim, pastor, mas isso é uma ideia antiga, uma ideia retrógrada. Não, irmãos, é uma ideia bíblica. Porque não sou eu que estou falando que a mulher é que tem que cuidar do bom andamento da sua casa, é a palavra de Deus, irmãos. Mas então será que está proibido os homens colaborarem? Não, de forma alguma eu não estou dizendo isso, mas a responsabilidade é sua, mulher, é sua esposa, foi Deus que te deu essa responsabilidade. A segunda obrigação, o segundo dever das mulheres seria edificar a sua casa. Provérbios 14, verso 1 vai dizer: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Irmãos, e quando falamos a respeito de edificar a casa, eu não estou falando de levantar paredes, levantar tijolos, botar um teto, não, irmãos. Edificar a casa, edificar o lar, é agir de uma forma que o marido, os filhos estejam sempre ali impulsionados com uma palavra de confiança, com uma palavra de elogio, com uma atitude que faz todos se sentirem importantes. Isso impulsiona o marido no seu trabalho, isso impulsiona os filhos na luta pelas suas conquistas, irmãos. Existe uma história muito conhecida, talvez todos aqui conheçam, mas é a história que conta o momento em que um presidente dos Estados Unidos, junto com a sua esposa, estavam fazendo uma viagem de carro. E num dado momento eles precisaram encostar num posto para abastecer o carro. E ali chegaram, e veio um frentista encher o tanque daquele carro. E quando chega o frentista, para surpresa e curiosidade do casal, aquele frentista era um ex-namorado daquela mulher, a esposa do presidente. E ele termina o abastecimento, guarda, eles vão embora, e aquele presidente, aquele marido, todo bobo, todo orgulhoso, solta uma piadinha para sua esposa, fala: tá vendo aí? Se você tivesse casado com aquele fulano, hoje você seria esposa de um frentista. E ela, na mesma hora, rebate, dizendo assim: é aí que você se engana, meu bem. Se eu tivesse casado com aquele rapaz, ele é que seria o presidente dos Estados Unidos. A mulher tem essa capacidade, meu irmão. A mulher tem a capacidade de levantar o seu marido e fazer ele se sentir um super-homem. De forma que ele sai à luta para o seu trabalho destemido, sabendo que está tudo resolvido em casa, e ele se embrenha na conquista do sustento do seu lar, porque ele está motivado por uma palavra poderosa da sua esposa. Infelizmente, irmãos, nós vemos muitos homens hoje
que não conquistaram e infelizmente nunca conquistarão o seu potencial pleno, simplesmente porque faltou alguém que o edificasse com palavras de encorajamento. Então você, minha irmã em Cristo, aplique-se nesta prática. Às vezes só está faltando uma palavra de coragem para esse homem que está aí do seu lado se tornar um homem muito melhor do que ele é hoje. Por fim, irmãos, o marido, junto com a mulher, num dado momento eles se tornam pais. E no momento que as crianças chegam, a responsabilidade aumenta absurdamente. A partir de então, não temos ali só um marido e uma esposa. Temos marido e esposa que são pais. E quais seriam os deveres dos pais? Primeiramente, é ter a verdadeira consciência do que os filhos são. Salmo 127, verso 3. Salmo que nós repetimos toda vez que tem apresentação de bebês aqui na igreja. Ele diz, os filhos são herança do... Os filhos são herança do Senhor. Primeira coisa, os pais precisam saber que aquelas criaturas lindas, maravilhosas que Deus colocou na sua casa são presente de Deus. E não são seres dos quais você precisa se livrar. Não são coisas que você deve evitar na sua vida. Quantas vezes chegamos para casais que ainda não têm filhos ou que ainda têm apenas um e perguntamos, quando vem o filho, quando vem um segundo, quando vem um terceiro? Irmãos, é muito triste quando a resposta é Deus me livre. Irmãos, filhos são herança do Senhor. Filho dá trabalho, irmãos, dá muito trabalho, mas tudo na vida dá trabalho, irmãos. Até para ser pai de pet dá trabalho. E aqui um parêntese, irmão, um parêntese, tá? Tenha consciência que não existe pai nem mãe de pet. Coloque o animal no devido lugar dele. E coloque o seu filho no lugar que ele deve ter de verdade. Os pais precisam ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar. Ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto é tão maravilhoso, irmãos, que além de demonstrar a importância de um ensino correto, ele diz que devemos praticar este ensino estando nós no caminho. Existe uma diferença profunda na preposição utilizada aqui pelo autor bíblico. Não devemos simplesmente apontar, olha meu filho, pega aquele caminho e vai reto por ele. Não. Ensinemos os nossos filhos no caminho, estando nós no caminho. E caminharemos ao lado dele, através do exemplo. Entenda, pai, entenda, mãe, que o seu filho, ele vai ter muito mais chances de imitar o seu exemplo do que simplesmente obedecer às suas ordens. Muitos filhos, desses que os pais apenas dão ordens sem dar exemplo, quando chegam em sua fase maior, na sua adolescência, na sua juventude, quando sentem que já são minimamente independentes, eles saem desse caminho. Porque muitas vezes o que os manteve ali foi simplesmente um rigor de disciplina. E não foi a alegria de ter alguém para imitar. Então você, pai, você, mãe, seja essa pessoa que o seu filho terá prazer de imitar. E assim, o fazendo, ele encontrará um bom destino na sua vida. Amém, irmãos?